você não está aqui por acaso. Talvez você tenha sentido na pele o olhar vazio de alguém que nunca te enxergou de verdade. Talvez tenha se questionado tantas vezes se o erro era seu, até começar a duvidar da própria sanidade. Essa dúvida, essa angústia que queima silenciosamente por dentro, é exatamente o terreno fértil onde o narcisista planta sua dominação. Mas e se eu te dissesse que existe algo que ele não pode suportar? Que existe uma atitude simples, mas devastadora, contra a qual ele não tem defesa? Essa não é mais uma promessa vazia de superação. É ciência profunda da mente, baseada nos estudos de Otto Kernberg, um dos maiores nomes da psicanálise moderna. Kernberg não via o narcisista como um vilão de novela, mas como uma personalidade complexa, marcada por uma autoestima frágil, escondida sob uma armadura de arrogância. E é exatamente aí que está a sua fraqueza. Por trás do charme, da manipulação e da frieza estratégica mora um desespero infantil por validação, um vazio existencial que o consome em silêncio. Ele precisa que você duvide de si mesmo, que aceite a culpa, que dance conforme a música dele. Quando você quebra esse ciclo, quando você se recusa a jogar o jogo, o narcisista entra em colapso. Não porque você o atacou, mas porque você deixou de ser combustível para o ego dele. Essa ruptura, que parece simples à primeira vista, exige algo poderoso: clareza emocional. E é exatamente isso que você vai conquistar aqui. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que seu silêncio, sua firmeza e sua recusa em reagir são como facas afiadas para a estrutura narcisista. Você vai perceber que não precisa gritar, se vingar ou implorar. Precisa apenas entender o que está por trás da máscara. E, mais importante ainda, você vai aprender como se proteger sem se corromper. Se você já sentiu que suas palavras nunca eram ouvidas, que sua dor era minimizada, ou que você estava sendo lentamente sugado para dentro de uma realidade distorcida, então este vídeo foi feito exatamente para você. Porque uma vez que você entende a mente do narcisista através da lente de Kernberg, você para de tentar vencê-lo e começa a desarmá-lo. E isso, meu amigo, ele não sabe como lidar. Fique comigo até o final, porque nos próximos minutos você terá acesso a insights que não apenas vão abrir seus olhos, mas também vão devolver a você algo que o narcisista tentou roubar: sua dignidade. O narcisista não é, como muitos imaginam, alguém que simplesmente se ama demais. Pelo contrário. Para Otto Kernberg, o narcisismo patológico é um mecanismo de defesa construído sobre uma base de dor e vergonha profunda. Atrás da arrogância, da frieza e do olhar superior, há um ser que teme ser descoberto em sua verdadeira fragilidade. Toda a sua identidade é construída como uma máscara rígida, que precisa ser constantemente validada por aplausos, submissão e adoração. Sem isso, ele se desintegra. Esse vazio interior, segundo Kernberg, é alimentado por um falso self, uma persona criada para esconder a insegurança devastadora que o habita. O narcisista depende de fontes externas para sustentar sua autoestima artificial. É como se ele precisasse sugar energia emocional dos outros para se manter de pé. Por isso, ele escolhe alvos que tenham algo que ele mesmo não tem: empatia, brilho interno, autenticidade. E quando ele encontra isso em você, ele tenta dominar, diminuir e manipular para se sentir no controle. A relação com um narcisista não começa com abuso. Ela começa com idealização. Ele te faz sentir único, necessário, insubstituível. É aí que o ciclo começa. Porque logo em seguida vem a desvalorização, o desprezo silencioso, os jogos psicológicos. Você começa a se perder dentro da dinâmica sem perceber. E cada vez que tenta agradar ou entender, mais ele se alimenta do seu esforço. Kernberg chamava isso de identificação projetiva. O narcisista projeta em você sua própria dor e faz você carregar a culpa que deveria ser dele. Mas o que ele não espera e jamais admite é que você comece a enxergar. O simples ato de nomear a manipulação, de compreender o jogo, já começa a desestabilizar sua estrutura emocional. Porque o narcisista depende do controle silencioso, da sua confusão, da sua culpa.
Quando você começa a perceber os padrões e entende que o problema não está em você, algo começa a ruir dentro dele. E aí, surge a primeira rachadura na máscara. É nesse ponto que você começa a recuperar seu poder. Mas não é um poder barulhento, agressivo ou reativo. É um poder silencioso, firme e baseado em clareza. Kernberg dizia que o caminho para desarmar o narcisista não é enfrentá-lo com raiva, mas com lucidez. E essa lucidez começa quando você entende que a máscara dele só tem força enquanto você ainda acredita nela. A maior fraqueza de um narcisista não é a crítica, nem o confronto. É o silêncio. Não qualquer silêncio, mas aquele que vem da firmeza, da ausência de necessidade, da desconexão emocional real. Otto Kernberg afirmava que a pior dor para o narcisista é se tornar irrelevante para o outro. Porque, no fundo, ele vive em função de ser percebido, desejado, temido ou admirado. Quando você o ignora de verdade, ele entra em colapso interno. É importante entender que esse silêncio não é um jogo. Não é feito para provocar ou manipular. É uma decisão consciente de se afastar da dança disfuncional. De não oferecer mais o espelho no qual o narcisista se enxerga. Kernberg chamava isso de retirada emocional. E para o narcisista, essa ausência é insuportável, porque ele precisa de você para se sentir alguém, mesmo que seja através do conflito ou do abuso. Você já percebeu que, às vezes, quando você simplesmente para de responder ou tenta se proteger, o narcisista intensifica o jogo? Ele faz promessas, cria crises, tenta inverter os papéis. Isso acontece porque ele está em desespero. E esse desespero não é por amor. É por controle. Ele precisa desesperadamente que você volte para a posição de submisso, para que ele volte a se sentir forte. Mas quanto mais você mantém sua posição, mais ele se fragiliza. Otto Kernberg descrevia esse momento como uma ruptura da organização narcisista do self. O narcisista começa a se desorganizar internamente, porque você se tornou imprevisível. Você não reage como antes. Você não se culpa como antes. Você não se desespera como antes. E esse novo comportamento quebra o sistema emocional dele. O silêncio, nesse ponto, se transforma em uma arma invisível. Não porque machuca diretamente, mas porque impede o narcisista de continuar o ciclo. Essa é a primeira vitória silenciosa. Ela acontece por dentro. É quando você percebe que não precisa fazer o narcisista sofrer, apenas precisa sair da função que ele te deu. E isso, por si só, é um golpe que ele não consegue suportar. Kernberg dizia que o narcisista vê o outro como uma extensão de si mesmo. Você não é uma pessoa com desejos, limites e alma própria, você é um reflexo. Um espelho que precisa dizer ao narcisista o que ele quer ver. Só que com o tempo, esse espelho começa a rachar. Você começa a recusar certos papéis. Começa a dizer não. E cada vez que você quebra uma expectativa, o narcisista reage com raiva, desprezo ou chantagem emocional. Essa raiva, no entanto, não é apenas fúria. É desespero por perder o controle da imagem idealizada. O narcisista não sabe lidar com frustrações profundas. Segundo Kernberg, ele nunca desenvolveu um ego saudável capaz de suportar o não, a rejeição, a falha. Toda frustração o coloca em contato direto com seu núcleo de vergonha. E é por isso que ele ataca quando é contrariado. Não por força, mas por medo. É nesse ponto que muitas vítimas voltam atrás. Elas cedem, pedem desculpas por serem quem são, reentram na dança, e é por isso que o ciclo nunca termina. Kernberg enfatizava a importância da diferenciação emocional. Você não é responsável pelo colapso emocional do narcisista. Você não é o apoio emocional dele. Você não precisa segurar o mundo que ele se recusa a carregar. A libertação começa quando você para de tentar consertar o que nunca foi seu. O espelho precisa quebrar. E quando quebra, o narcisista se vê diante de sua própria imagem real. Alguém perdido, solitário e aterrorizado com sua própria insignificância. Essa é a ferida que ele passou a vida tentando esconder. E por mais que ele tente te culpar por isso, essa dor não é sua. Nunca foi.
O verdadeiro poder, como Kernberg dizia, não está em atacar o narcisista, está em deixar que ele veja a si mesmo sem a sua ajuda. Porque quando você se retira emocionalmente, ele perde o reflexo. E sem esse reflexo, ele não sabe quem é. O ciclo do narcisismo é previsível: idealização, desvalorização, descarte. Ele se repete porque é a única forma do narcisista se sentir em controle. Otto Kernberg estudou esse padrão em profundidade e identificou que, por trás dele, existe uma estrutura emocional primitiva e extremamente rígida. O narcisista precisa que tudo se repita para não entrar em crise. Mas quando você quebra esse ciclo, quando você não aceita mais os jogos, você quebra também o controle que ele achava ter sobre você. No começo, ele vai resistir. Vai tentar te seduzir novamente. Vai te testar. Vai usar memórias, promessas e até manipular sua culpa para te fazer voltar. Kernberg chamava isso de reinvestimento narcisista. Uma última tentativa desesperada de reocupar o espaço que ele perdeu. É aí que sua firmeza é colocada à prova. Porque agora você sabe, esse retorno não é amor, é sobrevivência do ego dele. A quebra do ciclo exige coragem. Coragem de sentir a dor do rompimento. Coragem de enfrentar os medos que ele plantou em você. Coragem de reconstruir sua identidade sem depender do olhar do outro. E isso, para Kernberg, é o início da reintegração do seu verdadeiro self. Um processo doloroso, mas absolutamente libertador. O narcisista não tem defesa contra alguém que se tornou emocionalmente autônomo. Ele pode tentar te provocar, te atacar ou te ignorar. Mas quando você se posiciona com autenticidade e maturidade emocional, ele não consegue mais te manipular. Porque agora você tem um centro, você tem clareza, você tem escolhas. E talvez essa seja a lição mais poderosa. Você não precisa mudar o narcisista. Você precisa se libertar do ciclo. Quando isso acontece, o jogo acaba. E quem vence não é quem ficou por cima. É quem escolheu sair do tabuleiro. Otto Kernberg ensinava que a verdadeira cura começa quando você deixa de viver para proteger a imagem do outro e começa a viver em verdade com quem você é. Depois de um relacionamento com um narcisista, a alma está marcada. A confiança foi abalada, mas também existe um terreno fértil. Agora você enxerga o que antes passava despercebido. Agora você tem olhos treinados para reconhecer manipulações, disfarçadas de carinho. Esse despertar é silencioso. Não vem com fogos de artifício, vem com pequenas escolhas diárias. Escolher não responder, escolher não justificar, escolher não se deixar arrastar pelo drama. Cada uma dessas escolhas reforça sua nova identidade. Uma identidade que não depende mais da aprovação de quem não sabe amar. Você começa a perceber que o que o narcisista mais teme não é você se tornar igual a ele. É você se tornar livre dele. É você florescer sem ele. É você rir de novo, amar de novo, viver de novo, sem que ele tenha qualquer influência sobre isso. Essa é a verdadeira derrota para o narcisista. Ver que ele não te definiu. E agora a decisão está em suas mãos. Você pode continuar alimentando o ciclo, ou pode dar o passo definitivo. Não para ferir, mas para se curar. Não para vencer uma guerra, mas para sair dela com a alma intacta. Kernberg dizia que a maior maturidade emocional é ser capaz de reconhecer o mal e escolher não ser ele. Você já viu por trás da máscara, já entendeu a dinâmica, já sentiu na pele. Agora, você tem algo que o narcisista nunca terá: consciência. Use isso com sabedoria. E lembre-se, o verdadeiro poder não é dominar o outro, é ser livre dele. Você chegou até aqui. E isso já diz mais sobre sua força do que qualquer diagnóstico, qualquer trauma ou qualquer tentativa do narcisista de reduzir você à dor que ele mesmo causou. Durante este vídeo, abrimos uma janela para um território psicológico que raramente é explorado com tanta clareza. A estrutura emocional oculta por trás da grandiosidade vazia do narcisista. Otto Kernberg nos ensinou que, por trás da arrogância, existe um desespero silencioso. Um colapso emocional crônico que só não se revela porque precisa da sua energia para se sustentar. Mas agora, você está enxergando o que antes era invisível. Você está acessando, talvez pela primeira vez,
a raiz da dinâmica que te aprisionava. E mais do que isso, está percebendo que o narcisista não é invencível. Ele apenas depende do seu desconhecimento. Ele só domina enquanto você não entende as regras ocultas do jogo. A dor que você carregou não é prova da sua fraqueza. Ela é a marca de quem tentou, de quem amou, de quem suportou mais do que devia em nome de uma esperança que o outro nunca mereceu. E talvez agora você esteja sentindo um misto de raiva, de alívio e de tristeza. É natural. Esse é o luto do seu eu que se deixou manipular por tempo demais. Mas saiba, todo esse sofrimento não foi em vão. Kernberg defendia que a dor psíquica, quando compreendida, se transforma em maturidade. Quando você decifra a manipulação, você recupera e sua identidade. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Não quando o narcisista se arrepende, porque isso talvez nunca aconteça. Mas quando você deixa de medir seu valor com base no tratamento que recebeu dele. Quando você entende que seu brilho o incomodava não por arrogância, mas porque ele expunha o que ele nunca conseguiu ser. Não se engane, o narcisista pode tentar voltar. Pode tentar usar novas máscaras, mudar o discurso, prometer redenção. Mas lembre-se, o comportamento só muda com estrutura emocional transformada, e isso raramente acontece sem anos de autoconfronto, terapia intensiva e dor genuína. Não, é sua função esperar por isso. Sua função agora é se honrar. Cuidar das suas fronteiras internas. Aprender a reconhecer os sinais sutis da manipulação emocional. Aquele elogio que vem com uma cobrança escondida. Aquela culpa plantada. Com um sorriso gentil. Aquele afeto que aparece só quando você ameaça ir embora. Kernberg dizia que o verdadeiro poder terapêutico está na lucidez. E essa lucidez é o que começa a te proteger. Porque uma vez que você vê, você não pode mais desver. E quem já enxergou a alma disfuncional de um narcisista, nunca mais cai da mesma forma. Se você ouviu até aqui, é porque algo em você já mudou. A compreensão intelectual já começou a se transformar em clareza emocional. E quando isso acontece, o narcisista perde a única coisa que o sustentava: o controle. Porque ele não sabe lidar com pessoas inteiras, autênticas, conscientes de sua própria luz. Ele só sabe lidar com vítimas, com reflexos, com peças que ele manipula como num tabuleiro. Mas agora você saiu do jogo. Você não está mais ali. E ele sente isso, mesmo que nunca diga. Porque o silêncio de quem acordou grita mais alto do que qualquer confronto. E nesse silêncio, você começa a construir um novo mundo. Um mundo onde você é visto, onde sua voz importa, onde suas dores são acolhidas e suas emoções respeitadas. Esse é o mundo que o narcisista tentou impedir que você descobrisse, porque nesse mundo ele não tem mais lugar. Agora, eu quero que você faça uma escolha. Não por mim, não por este vídeo, mas por você. Escolha não voltar ao ciclo. Escolha não oferecer mais energia para quem nunca soube o que fazer com ela. Escolha partilhar esse conteúdo com quem está vivendo na escuridão que você conhecia tão bem. Talvez alguém que ainda ache que o problema é com ela, que ainda está tentando agradar, justificar ou salvar alguém que só sabe destruir. Envie este vídeo. Deixe um comentário dizendo como esse conteúdo tocou você. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que não romantizam a dor, mas que te devolvem clareza e dignidade. Isso não é só um canal. Isso é uma trincheira emocional para quem decidiu parar de sangrar por dentro, em silêncio. E se você chegou até aqui, você já é parte disso. Você já está do lado da luz. Agora siga. Porque o narcisista não tem defesa contra você. Quando você finalmente se liberta de tentar vencê-lo,